palavra mais destinada ao ânimo de vocês, a que vocês estejam conectados com o Papai, a fim de viver os propósitos deles aqui na Terra. Amém? Então vamos lá, pessoal. Para ser salvo, para ter acesso ao céu, basta crer, basta a fé que a gente tem em confessar o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso é suficiente para nos dar acesso ao céu. Mas para governar a nossa mente, governar o nosso território e governar os ares, só é possível se você conhece princípios que estão na palavra de Deus que lhe dão autoridade para poder governar a si mesmo, governar o ecossistema que está ao seu redor e governar até os ares através do poder que Deus demanda para a gente. Deus coloca em nós, com os filhos que carregam um precioso tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, perdoem aqui esse vaso de barro, né, que está apresentando vocês um conteúdo, mas eu garanto que o conteúdo que eu carrego é extremamente precioso, porque vem dele. Então, para a gente começar, eu vou orar rapidamente. Senhor, eu quero te agradecer por cada uma das pessoas que está aqui presente. Quero te agradecer pelas pessoas que eu tenho conhecido ao longo da minha jornada. Quero agradecer por esse tempo que o Senhor reservou para que um conhecimento que venha do alto, que venha do céu, possa alcançar a vida de cada uma dessas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus, desde já, que o Senhor comece a liberar uma presença de cura, que o Senhor comece a liberar uma unção de cura nesse lugar, principalmente para aquilo que aflige a nossa mente, que a nossa mente esteja blindada, os nossos corações estejam protegidos e nós possamos andar no conhecimento da Tua palavra, recebendo essa semente para que ela floresça em nosso interior, ela seja preservada e ela gere em nós frutos espirituais, principalmente de saúde mental, saúde emocional e saúde física. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Amém? Pessoal, nós estamos reunidos na Be Church, uma igreja sem paredes e que tem um propósito de levar conhecimento da palavra de Deus, porque eu entendo que através do conhecimento, o nosso interior é revolucionado, o nosso interior é transformado, porque ele não é um conhecimento humano natural. Eu estou falando de um conhecimento espiritual, um conhecimento que vem do trono de Deus. Eu acredito que o conhecimento que vem do trono de Deus é um conhecimento suficiente para revolucionar a nossa mente. Está escrito em Romanos capítulo 2 que a gente não deve se acomodar, se amoldar, se aliançar com os pensamentos desse mundo, mas antes renovar a nossa mente pela leitura da palavra, pelo lavar das águas da palavra do Espírito, que é a Bíblia Sagrada. Então é sobre Bíblia que eu vou conversar com vocês. O nosso texto básico, para poder dar suporte para o que eu vou compartilhar, falando sobre ansiedade, angústia e propósito, ele está lá no livro de João, o apóstolo João, o evangelista, capítulo 16, verso 33. É uma fala de Jesus para os discípulos, né, para as pessoas que estavam ali próximas dele. É um momento muito crucial ali, porque ele está anunciando para os discípulos o que vai acontecer com ele. Ele está começando a falar sobre a crucificação. E aí, depois que ele descreve um pouco do que vai acontecer da crucificação, que vai haver uma perseguição, que os discípulos vão ser perseguidos, que alguns vão ser mortos por causa do nome de Jesus, ele encerra falando: eu disse essas coisas, ou seja, eu alertei todos esses problemas, para que em mim vocês tenham paz, para que apesar de todas as provações e todas as situações que vocês vão passar, vocês se lembrem que em mim tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nesse momento, Jesus ainda não tinha sido crucificado, ele estava anunciando a perseguição que viria depois da crucificação dele. Estava preparando os discípulos, de certa forma, orientando os discípulos sobre o que eles deveriam esperar. E eles deveriam esperar discórdia, perseguição, maldicências, né? Voltando aqui para o texto. João 16, 33. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, através de Jesus, é o único caminho que nós temos para vencer o mundo. Então, ultimamente, a gente até tem ouvido muitas polêmicas, né? Teve aquela polêmica lá da Ivete Sangalo, que encontrou com um artista gospel, eu esqueci o nome dela agora, Baby Brasil, né? Que agora é evangélica, né? E elas discutiram sobre o Apocalipse. E até a Ivete Sangalo disse: eu vou macetar o Apocalipse, não vai acontecer. Meu querido, vai acontecer. Não tem como deixar de acontecer o Apocalipse, ninguém vai segurar isso, tá certo?
Mas existem, é muito falho, é muito ingênuo, é muito pueril do ser humano querer adivinhar a data. A própria palavra de Deus diz: rapaz, não se preocupe com a data, não, só esteja pronto. A gente não sabe quando é que vai acontecer. Em Lucas 21, do 12 ao 19, eu preciso ler para vocês, ele faz alguns alertas relacionados ao que vai acontecer antes do Apocalipse. Porque quando acontecer o Apocalipse, pessoal, não vai mais dar tempo de fazer nada. Eu tenho que estar preocupado é como é que eu vou me preparar antes. Se eu vou estar pronto para esse momento, tá certo? Mas antes de tudo isso, tá falando antes que venha o fim dos tempos, né? Prenderão e perseguirão vocês. Então, eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. E aí eu quero frisar isso aqui. As provações, as perseguições, os levantes que nós tivermos na nossa vida, pode ser no seu trabalho. Às vezes você tem uma perseguição no seu trabalho, às vezes você tem uma perseguição no trânsito, às vezes você tem alguém que, na sua família mesmo, que vive acuando você, questionando, maltratando você, levantando falso testemunho. Então você está sendo acuado por aquela pessoa. Não foram só os discípulos que foram perseguidos. Talvez você na sua casa está sendo acuado pelos seus amigos, pelas pressões, está sendo exigido a ter um comportamento que não combina com você, que não é o seu verdadeiro comportamento. Mas tudo isso acontece para que a gente tenha uma oportunidade de testemunhar. Tudo o que aconteceu de perseguição aos discípulos foi uma oportunidade para eles testemunharem de Deus. Tudo o que aconteceu de perseguição com Jesus foi uma oportunidade para Jesus testemunhar quem ele era e quem ele carregava em si. Então, a gente precisa não questionar as aflições, porque há uma promessa de aflições no mundo. Mas eu tenho que me perguntar qual é o meu comportamento. Como é que eu tenho aproveitado as aflições do dia a dia para testemunhar de Jesus, para testemunhar daquilo que eu carrego? E aí continua a passagem. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei as palavras de sabedoria. Em todas essas situações de perseguição, a gente não precisa estar preocupado, a gente precisa estar conectado. Eu tenho que trocar a minha preocupação por uma conexão. E para eu estar conectado, para eu descobrir quais são as palavras que Deus quer me dar, para eu descobrir qual é a orientação que Deus quer me dar, eu preciso dedicar tempo. Qual é o tempo no seu dia que você tira para dedicar um pouquinho da sua atenção para Deus? Sem ser no Instagram, sem ser no WhatsApp, sem ser ouvindo a pregação de alguém. Não, você ouvir a voz de Deus. Ele pode usar uma pregação, pode usar um louvor, pode usar um carro que passou na rua fazendo zoada, pode usar um passarinho. Né? Um dia desses aqui em casa, pousou aqui no meu quintal um carcará, né? Um carcará, a coisa mais linda do mundo, é a águia do sertão, né? E não é comum ver esse animal aqui perto da cidade, né? Tão perto da cidade, tão no meio da cidade, mas ele pousou aqui na minha grade, eu fiquei olhando um tempo e Deus falou comigo sobre aquilo. Deus usou aquele animal para falar comigo. Então, qual tempo no seu dia você tem dado uma pausa na correria, uma pausa no trabalho, uma pausa nas aflições, uma pausa na academia, uma pausa em tudo aquilo que você gosta, para você ouvir qual é a direção de Deus para a sua vida nesse tempo, nesse momento? Fica essa reflexão. Né? Aqui nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Deus está prometendo aqui que Ele vai nos capacitar com palavras e com sabedoria que ninguém vai resistir a gente. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. O fogo pode vir de dentro de casa, pessoal. E eles entregarão alguns de vocês até a morte, falando aqui especificamente da perseguição aos discípulos. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aí ele já generaliza. Pessoal, a gente tem visto já hoje, no nosso dia a dia, pessoas perseguindo os evangélicos. Né? Eu não posso me posicionar contra essas ideologias de gênero. Mas eu não posso mais pregar a palavra de Deus na rua em alguns locais, porque é ofensivo. Então a palavra de Deus é ofensiva, mas alguma coisa que contraria o que eu acredito, eu tenho que acreditar, porque eu sou obrigado pela lei. Então já está acontecendo uma perseguição a princípios e valores cristãos. Basta olhar para a Europa, para principalmente França, Itália, você vai ver, é um país que está devastado pela solidão,
pela depressão, pela ansiedade, pelo isolamento. A população parou de crescer porque eles tiraram o sagrado, no lugar do sagrado colocaram o profano, e aí acabou a família. É só você olhar para a Europa. A Europa está convidando latinos, né, convidando pessoas do mundo todo para ocuparem a Europa, porque a taxa de natalidade praticamente se acabou. As pessoas não casam, não têm mais filhos, elas têm só pets, né? Não tenho problema nenhum com relação a pets. Eu tenho 3 pets aqui, ó. Meus 3 pets são esses aqui: o leão, o lobo e a águia, né? Contudo, nenhum fio de cabelo de vocês se perderá. É uma promessa de Deus aqui, de que independente das aflições, independente das perseguições, independente das lutas que eu tenho dentro de casa, no meu trabalho, na minha faculdade, enfim, independente da luta que eu enfrentar, não vai cair um fio de cabelo meu que não seja debaixo da autorização de Deus. Então eu tenho que entender que tudo aquilo que se aproxima de mim, isso é um princípio muito importante para você entender, tudo aquilo que se aproxima de mim, Deus vai me dar condições de lidar com aquilo. Eu vou repetir porque isso é importantíssimo. Tudo, absolutamente todas as pessoas, todas as circunstâncias, todas as situações, todas as lutas, todas as provações, todo o aprendizado que eu preciso, toda prova que eu preciso passar, toda pessoa que eu preciso me relacionar, tudo que vem ao meu encontro, a palavra de Deus está me prometendo que eu vou ser capacitado por Deus a responder sobre isso e ao mesmo tempo que não vai acontecer sobre mim absolutamente nenhum mal que não esteja dentro do controle de Deus. E aí vem o segredo aqui, só um instante. Perseverando que vocês obterão a vida. Aí aqui é a chave. O que é que eu preciso fazer para vencer todas essas provações? Primeiro de tudo, eu preciso crer em Deus, eu preciso ter confiança em Deus e ter tempo com Ele para entender a orientação dele, sabendo que Ele vai providenciar tudo que eu preciso para resolver as situações. E aí eu preciso perseverar nisso, eu preciso perseverar na fé. Mas o nosso universo hoje, tá certo? A gente é bombardeado de várias situações, de mídias, de várias circunstâncias que estão ao nosso redor, que nos fazem crescer demais em comparação. A gente está se comparando em tudo com as pessoas o tempo todo. A gente fica se comparando fisicamente, a gente fica se comparando emocionalmente, fica se comparando relacionalmente, financeiramente, o carro que eu dirijo, a roupa que eu visto, a forma como a pessoa fala, a gente fica olhando o êxito do outro, desejando a vida do outro em vez de viver a nossa vida, porque às vezes a gente acha a nossa vida chata, sacal, enfim. E isso gera ansiedade. A ansiedade, pessoal, é uma sensação difusa de desconforto, um desagradável sentimento de apreensão, de preocupação, frequentemente acompanhado de tensão. É como se eu começasse a antecipar cenários de riscos, os possíveis riscos, as possibilidades de dar errado. Isso é o contrário da fé. E muitas vezes essas coisas são irreais. E elas nem vêm a se manifestar. Mas eu começo a pensar e ficar preocupado com as contas do mês que vem, a prova que eu vou fazer, a pessoa que eu vou encontrar, o deslocamento, o cliente que eu tenho que atender. E aí eu fico tão preocupado com isso que começa a gerar ansiedade em mim. Eu tento trazer para o presente algo que eu vou viver no futuro e que eu não tenho a menor ideia de como é que vai acontecer. Existe a ansiedade normal, viu? Aquela ansiedade assim, daquele encontro que você vai ter, a pessoa lhe convidou para um jantar, aquele primeiro encontro com seu namorado, com a sua namorada, o primeiro emprego começando, uma prova de concurso que você vai fazer, são ansiedades normais. Elas podem se tornar patológicas, mas hoje, em ambulatório, a gente já observa nos hospitais que de cada 10 pessoas que chegam, 7 já estão tomando alguma medicação para ansiedade. E elas têm os seguintes sintomas: taquicardia, tremores, sudorese, suores, sensação de falta de ar, tonturas, tensão muscular, calafrios e sensações de calor, tudo isso junto, às vezes, né? Despersonalização, irrealidade, medo incoerente, constante, medo de tudo, qualquer sonzinho, qualquer barulho, a pessoa já está assustada. Aí a ansiedade já se tornou patológica. Aí já é algo patológico. A pessoa vai ter uma prova no final do ano, mas ela já acorda todos os dias com sudorese, pega o livro para estudar e já começa a se tremer. Aí já virou algo patológico. Então existe a ansiedade normal e existe uma ansiedade patológica, tá certo? Tem um negócio que me deixa bastante chateado, tá certo? Que mexe comigo, né? Eu não consigo esconder isso, que é quando eu escuto
um pastor, um padre, é, algum líder religioso, tá certo? Chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, eu estou tomando um remédio para ansiedade, eu estou tomando um remédio para depressão, eu tomo um remédio para dormir, tome também. E aí, em vez de indicar um direcionamento espiritual, aquele líder espiritual, aquele guia espiritual, ele indica um comportamento natural. Vai tomar um remédio, né? Aquelas pessoas, líderes religiosos, que essa semana eu ouvi uma, né? Eu encontrei com uma colega, tá certo? Uma pessoa que eu já atendi no passado, não está mais sendo atendida por mim, e eu percebi que ela estava meio lenta, que é assim, que o raciocínio dela estava meio lento, né? E eu não perguntei diretamente, mas perguntei como é que ela estava, e ela falou assim: estou tomando tal medicação. Eu digo: que legal, foi o psiquiatra que passou, né? Ela disse: não, não, foi a minha pastora. Eu digo: hã? É, porque a minha pastora também tem os mesmos sintomas que eu tenho. E aí ela começou a tomar essa medicação e ficou muito melhor, tá ótima, ela agora tá sorridente, feliz. Aí eu resolvi tomar também. Aí eu fiquei com vontade de dizer: minha querida, mas acho que para você fez um efeito contrário, que você tá com a cara de cansado, a cara de derrota e com o semblante decaído. Mas enfim, né? Pessoal, a medicação que é utilizada, os psicotrópicos, tá certo? As medicações emocionais, elas têm efeitos diversos em cada pessoa. Meus pacientes, eu sou psicólogo também, então os meus pacientes, quando me procuram, dizem: eu estou tomando tal medicação, posso aumentar a medicação? Eu digo: meu querido, você tem que perguntar para o seu psiquiatra. O seu psiquiatra que sabe por que passou essa dosagem. É para ele que você tem que perguntar se você pode diminuir a dosagem ou aumentar. Eu queria parar a medicação, doutor. Posso parar? Eu digo: meu querido, eu sou psicólogo, não sou psiquiatra. Você vai perguntar para o seu psiquiatra se você pode parar e ele vai lhe dizer, se você puder, como você pode parar, certo? E aí eu vejo que as pessoas estão trocando as bolas, em vez de dar a palavra de Deus. Pessoal, aí agora esquece que eu sou psicólogo e me observa só como um representante da palavra de Deus, como um vaso que carrega um tesouro que vem dos céus. Como um representante de Deus na terra, eu me sinto à vontade para dizer: largue a sua medicação. Se eu receber uma orientação de Deus, eu não sou doido de chegar e dizer: não precisa mais tomar o remédio. Eu não vou fazer isso nunca. Pessoal que me pergunta isso, que já foram meus pacientes, ou até pacientes atuais, eu não falo sobre medicação. Eu posso explicar os efeitos e tal, mas aconselhar mudar a medicação não tem nem perigo. Eu não vou fazer isso, tá certo? Agora, como autoridade espiritual, se eu receber uma orientação de Deus, eu vou botar em prática. E se a orientação de Deus que eu receber for largar a medicação, eu vou dizer: pode largar a medicação tranquilamente, certo? Eu não sei se está ficando claro para vocês, eu estou tentando deixar bem claro para ninguém depois sair por aí dizendo que tem um psicólogo mandando largar remédio. Como psicólogo, eu não faço isso de jeito nenhum. Agora, como pastor, como autoridade espiritual, se eu sentir uma direção de Deus de liberar essa palavra, eu vou liberar. Inclusive, toma alguma medicação relacionada à sua parte mental, relacionada à depressão, à angústia, a sofrimento. Se você toma alguma medicação desse tipo, eu peço que você vá buscar essa medicação e fique com ela do seu lado. Traga a sua medicação que eu vou já orar sobre isso, tá certo? A angústia, como eu tinha falado também no começo, que eu falaria de ansiedade e angústia, a angústia é a sensação psicológica que se caracteriza normalmente por um sufocamento. Você sente uma pressão no peito, um sufocamento aqui subindo pela sua garganta, o peito apertado, né, como se você estivesse sendo comprimido, tá certo? E isso gera para você um medo até de morrer, uma insegurança, altera o seu humor, tá certo? Você fica extremamente fragilizado no seu humor, responde com agressividade a qualquer coisa, fica ressentido com facilidade, né? E normalmente esse sintoma ele vem com dor física. Você sente não só um aperto no peito, mas você sente doer. Eu já tive algumas vezes crise de ansiedade. Pois é, o psicólogo, né? Que vive andando com Deus, ainda tem crise de ansiedade? Eu tenho, já tive. De suar, de tremer, eu já tive também. Só que eu sei o caminho. Sei o caminho que eu tenho que fazer para não cair na crise de ansiedade e não deixar ela me dominar. Tá certo? Vamos lá, algumas passagens bíblicas que vão nos ajudar a entender que essas aflições, que essas provações, elas não são em vão. 1 João 5,
do 3 ao 5. 1 João 5, do 3 ao 5. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. O pessoal aqui não está falando dos 10 mandamentos, não, tá certo? Não se preocupe. Os 10 mandamentos ninguém dá conta. Só Jesus deu conta. Ninguém, nem o ser humano, deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Esses mandamentos aqui têm a ver com os mandamentos que Deus escreve em nosso coração. Que até o final você vai entender quais são. E os seus mandamentos não são pesados. O que Deus coloca para a gente não são regras pesadas, pessoal. O que Deus coloca para a gente é leve. Ele fala: aqueles que estão cansados, aflitos de coração, venham a mim, que eu vos aliviarei. Venham a mim esses que estão cansados. Então, meu querido, eu tô ansioso, eu estou angustiado. O que é que eu vou fazer? Eu vou para Jesus. Venham a mim. Né? E os meus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui está a chave. Quem é que vence as aflições do mundo? Quem é nascido de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé que Jesus é o Filho de Deus, o primogênito das nações, e que quando eu reconheço o seu sacrifício na cruz, a cruz captura todo o meu sofrimento e me liberta desse sofrimento, me fazendo filho de Deus igual a Jesus. E eu assumo o lugar com ele na cruz, deixo lá todas as minhas aflições e ressuscito com Jesus e sou guiado às regiões celestiais. É simples assim. Esse aqui é o melhor Rivotril que você pode tomar na sua vida, uma decisão de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A nossa fé é suficiente para vencer o mundo. 1 João 5, de 3 a 5. Ainda em 1 João, no capítulo 4, de 15 a 16, ele vem falando sobre a confissão, a nossa necessidade de confessar que Jesus é o Filho de Deus. E que isso vai garantir a presença de Deus em nós. Deus vem morar, vem habitar dentro de nós. E que a gente permanece nele quando a gente obedece. Essas orientações que o Espírito Santo vai dar no nosso interior. Isso nos faz conhecer o amor dele. Quando eu vou conhecendo o amor de Deus, ele vai, ou seja, convivendo com Deus, me relacionando com Deus, tendo intimidade com Deus, eu vou conhecendo o amor dele, vou sendo aperfeiçoado por esse amor, através dele que habita em nós, então eu vou aprendendo qual é a qualidade desse amor de Deus. Deus é amor, verdade, justiça e luz. Essas quatro qualidades definem Deus: amor, verdade, justiça e luz. Mas não é o amor que você conhece, não é a luz que você conhece. É muito mais profundo. Só isso aqui daria uma aula inteira, tá certo? Então, quando eu conheço o caráter de Deus, me relacionando com ele, eu confio nele. Se eu confio nele, eu não sou mais afligido. Não tem como me afligirem, tá certo? Em João, capítulo 17, no comecinho de João, Jesus ora por si mesmo. Lembra aquela situação da crucificação? Ele já tinha avisado: olha, eu vou ser crucificado, o Filho do Homem vai ser entregue, é necessário que seja assim. E aí ele ora, Jesus ora: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, através da autoridade de Jesus e do sacrifício dele na cruz, Jesus conquistou o direito de nos dar a vida eterna. Esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que te conheçam. A vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava lá com Deus antes dele criar todas as coisas. Que coisa incrível. Quando a gente encontra com Jesus, pessoal, quando a gente tem esse encontro com o papai, toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, todas as nossas dúvidas, tudo que nos aflige é colocado aos pés da cruz. E ele passa a tomar conta. Se eu tenho uma intimidade com ele, eu vou entender o que ele está me direcionando e aí eu vou poder me movimentar. Eu vou começar a ser transformado por esse relacionamento, por essa intimidade. Eu vou começar a ser transformado pela palavra, pelo lavar da palavra. Em Hebreus capítulo 8, 10, ele fala de uma nova aliança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. É por isso que eu insisto
que existe uma Bíblia exclusivamente escrita no seu coração. Existe uma regra, uma lei, uma diretriz que Deus escreveu no seu coração, está ali gravado no seu coração. E só você vai ter acesso a essa lei. Só você vai ter acesso ao que Deus escreveu no seu coração. Só você. Tem uma passagem que eu venho meditando esses dias, que é exatamente aquela passagem, porque você pode imaginar, mas para Deus, né? Deus nunca sentiu isso, Deus nunca teve angústia, Deus nunca teve ansiedade. Pessoal, vamos ler aqui o que foi que aconteceu quando Jesus foi orar no Getsêmani. Antes dele ser crucificado, ele subiu para orar, levou Pedro, Tiago e João com ele. Então, lá em Mateus capítulo 14, do 32 ao 42, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Isso aqui é Jesus. Jesus começou a ser cheio de uma tristeza e a angustiar-se. Então, Jesus sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe o que é tristeza e ele sabe o que é angústia. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. Uma tristeza mortal, ou seja, ele sentiu ali uma tristeza que era quase que era mortal, que ia matar ele. Uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. O que é vigiar, pessoal? Vigiar é estar atento, é estar na palavra, é orar, é se lavar do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, ou seja, ele se ajoelhou, colocou o rosto na terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou eles a Pedro. Pessoal, o que tem a ver vigiar com uma hora? Tem a ver com que a gente não pode deixar de vigiar em nenhum minuto da nossa vida. Quando a gente baixa a guarda, o inferno se levanta para saquear a nossa alma, para tirar a nossa alegria, para nos deixar entristecidos, para nos deixar deprimidos. É assim que Satanás vem agindo na modernidade: ansiedade, depressão e angústia. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Essa é a tentação do vil tentador, pessoal. Ficar batendo na nossa alma, ficar instigando a nossa alma, ficar nos comparando, ficar nos destituindo do lugar da paternidade de Deus, para que a gente se sinta fragilizado e acabe entregando para ele o poder de governar as nossas emoções. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente foi em Marcos, capítulo 14, é a mesma situação escrito com palavras diferentes, a partir do verso 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ou seja, Jesus sabe o que é ter uma aflição e sabe o que é ter uma angústia de morte. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, que se possível afastasse dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja de acordo com o que eu quero, mas sim com o que tu queres. Então voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Não é tempo de dormir, não é tempo de baixar a guarda, não é tempo de se entregar. Se na sua mente está sendo construída uma fortaleza de desânimo, de desistência, de depressão, de que você não é capaz, de que você não vai alcançar, isso não vem da parte de Deus, isso vem da parte do inferno, do diabo. Cancele isso, não aceite isso, não aceite isso. Tire isso de perto de você. Procure a palavra, o que a palavra diz sobre você. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É interessante que no livro de Lucas, ele fala no capítulo 22, verso 34, que naquele momento apareceu-lhe um anjo. Deus enviou um anjo para ajudar Jesus. Deus enviou um anjo para ficar ali junto com Jesus. Certo? E mesmo assim o verso continua: estando angustiado, ele orou mais intensamente. E o seu suor, é Lucas que faz essa descrição, era como gotas de sangue que caíam no chão. Então, meu querido, Jesus sabe o que você tem passado. Jesus conhece o que você passou. Jesus é o único que conhece a sua intimidade de uma forma única e exclusiva. Único.
Único. O único. Tem nenhum médico, psicólogo, psiquiatra, amigo, pastor, ninguém conhece a sua intimidade como Jesus conhece. E é por isso que eu quero orar por vocês. Porque eu conheço Jesus. Eu falei com ele agora de manhã. Ele me deu essa palavra. Ele me conduziu para compartilhar com vocês. Sabe por quê? Porque ele quer que seja desperto em vocês um espírito de ousadia. Ele não deu para vocês espírito de medo, de covardia, mas ele deu espírito de ousadia para avançar contra essas mazelas que o mundo está tentando jogar contra você, está tentando fazer com que a sua mente acredite nas verdades do inferno. Mas Deus quer que você acredite na verdade dele. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, se você tem aí a sua medicação do seu lado, eu não tenho nenhuma medicação, que é um negocinho que eu uso para limpar o óculos, vai representar uma possível medicação. Se você toma uma medicação relacionada à depressão, ansiedade, medo, esquizofrenia, as doenças psíquicas todas, se você toma uma medicação, eu quero que você pegue essa medicação e segure ela em suas mãos. Certo? Nós vamos orar agora. Isso aqui vai representar uma medicação, né? É um paninho branco, mas vai representar uma medicação. Então, se você toma alguma medicação psicotrópica, você vai para dor de cabeça, você nunca mais vai ter dor de cabeça, meu querido. Pegue aí o remedinho para dor de cabeça, pode pegar. Eu sei qual é o Deus que eu sirvo. Eu sei quem é que eu represento. Ele levantou paralítico, ele curou cego. Ele não julgou ninguém. A mulher adúltera, ele perdoou e disse: vai, não peques mais. A samaritana, que não sabia onde é que tinha adorar, ele não acusou ela de ter vários maridos, ele só disse: vai e adora em espírito e em verdade. O leproso foi curado. O que mancava passou a andar corretamente. Então eu creio nesse Deus hoje. Ontem e para sempre. Pegue aí a sua medicação, porque é pela fé. É pela fé. Não tem nada a ver comigo, não, tem a ver com o que eu carrego. Então, você está com a sua medicação, vamos orar agora. Eu quero que você pegue a sua medicação, feche ela aí entre as suas mãos. Se não couber, se for muita medicação, segura a medicação todinha, coloca as mãos entre ela, tá certo? Se forem muitos remédios. Senhor, eu quero declarar a tua palavra e o teu poder sobre essa medicação que cada uma dessas pessoas está segurando em suas mãos. Só o ato delas segurarem essa medicação em suas mãos, só esse ato, só esse gesto, já demonstra o nível de fé que elas têm. Elas estão tendo fé de que um simples ato diante do Senhor é capaz de mudar toda a realidade das suas vidas. Então eu peço que o Senhor receba como um ato profético de confiança o que essas pessoas estão segurando em suas mãos, que seja cheio do poder do Espírito Santo cada uma dessas medicações. Ninguém vai parar de tomar remédio hoje. Eu declaro sobre essas medicações o poder do Espírito Santo de Deus. Deus, eu peço que o Senhor se manifeste com todo o seu poder dentro de cada uma dessas medicações agora, em nome de Jesus. E que quando essas pessoas continuarem tomando as suas medicações, o Senhor vai despertar nela a percepção da cura. Se ela tinha dor de cabeça, ela simplesmente não vai ter mais dor de cabeça e vai desaparecer totalmente. Até que ela se sinta segura para deixar a sua medicação. Se ele tinha algum lapso de memória, ele vai começar a entender e lembrar de todas as coisas. Se ele tinha medo de tudo, esse medo vai ser lançado fora agora em nome de Jesus. E durante o uso da medicação, ele vai se sentir cada vez mais corajoso, cada vez mais potente, cada vez mais viril, cada vez mais avançando. E cônscio, sabedor da tua cura, ele vai chegar o tempo de deixar a medicação. Se ele andava com tremores, com suores, com sensação de pânico, com síndrome do pânico, ansiedade, angústia, medo, depressão, tudo vai sair agora em nome de Jesus. Enquanto ele estiver tomando a sua medicação normalmente, o Espírito Santo vai trazer sobre ele a revelação da cura total, da cura plena, em nome de Jesus. E através desse processo, Deus vai revelar para ele o tempo em que ele deve diminuir e largar a sua medicação. Eu declaro isso no poder do nome de Jesus. Amados, isso não é loucura, isso é poder dos céus. Eu não tenho medo de orar e de profetizar cura. Não passa na minha cabeça a menor dúvida de que vocês já estão curados. Só recebam isso.
Ai, Fabrício, mas eu já fui a não sei quantos médicos, eu já fui a não sei quantos. Ei, cara, tinha uma mulher do fluxo de sangue que passou 12 anos procurando médico. E quando ela tocou em Jesus, ela foi totalmente curada instantaneamente. Eu não sou Jesus, mas eu represento ele aqui na terra. Eu não sou o Espírito Santo, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou só um homem comum, mas eu carrego uma palavra de liberdade, uma palavra que é viva e eficaz e tão penetrante como uma espada de dois gumes que pode penetrar na sua vida agora e separar o que você já foi um dia e estabelecer o que você vai ser a partir de agora, em nome de Jesus. Então só receba, creia, em nome de Jesus. Amém? Levantar agora no final do nosso encontro, tá certo? Uma possibilidade para vocês abençoarem aquilo que eu tenho carregado, para vocês abençoarem aquilo que vocês estão recebendo, tá certo? Nós estamos começando aqui um projeto lindo, um projeto de uma igreja, tá certo? Be Church, seja igreja, em que eu acredito que cada um dos que estão aqui são igreja aonde estiverem. Aonde você estiver, você é igreja. Eu preciso abrir um espaço aqui agora para que você possa ofertar na minha vida, no meu ministério, para que eu continue mandando essa palavra, divulgando essa palavra, compartilhando no YouTube, no Instagram, certo? Então, é livre, não é obrigatório. Vai, Fabrício, para estar aqui eu tenho que pagar alguma coisa? Não, querido, o conteúdo é gratuito aqui. Agora, o cara da internet tem uma mania de me cobrar. Todo mês o cara da internet vem aqui me cobrar, rapaz, a minha internet. Aí eu tenho que pagar ele. Então, para eu continuar na internet, para eu continuar divulgando o meu trabalho, para eu continuar lendo os meus livros, eu preciso que vocês possam ofertar na minha vida. Então, nas mensagens, eu acabei de passar o número do meu Pix, que é qual o valor? O valor que Deus tocar no seu coração. Você foi abençoado? Você recebeu uma cura? Meu querido, se você recebeu uma cura e gastava R$ 400 de remédio todo mês, entenda que você não vai mais gastar esse dinheiro, porque você foi curado. Se você não foi curado, você me procura, que eu vou orar com imposição de mãos em você e você vai ser curado. Se você não for curado, eu como a minha Bíblia, na sua presença. Eu uso o óleo da unção, coloco na minha Bíblia e como folhinha por folhinha, se você não for curado. Porque eu creio no Deus que eu carrego. Amém? Então, fiquem Fiquem à vontade para ofertar, tá certo? Tá aí o Pix, tá aí o número do Pix, tá certo? Deus abençoe vocês ricamente em tudo.